Bem-vindos ao programa Fisiochat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje o nosso programa é sobre uma área super recente da fisioterapia. Pouca gente sabe que ela existe e o quanto a fisioterapia pode ajudar para essas pessoas. Então a gente vai falar sobre a reabilitação coloproctológica com a nossa ex-aluna do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Débora Brandão. Ela então foi formada aqui na casa, ela é especialista em fisioterapia da saúde da mulher pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é instrutora de pilates, principalmente para ajudar as gestantes, as mamães, né? E ela é pesquisadora, principalmente dessa área, tanto da saúde da mulher quanto do homem, também na Faculdade de Medicina lá da USP, né? Então, para a gente poder aí introduzir o pessoal de casa, tanto os fisioterapeutas, que não são nosso público aí, e os profissionais da saúde, quanto o pessoal de casa que não sabe como a fisio pode ajudar, queria que você nos explicasse aí, começando do começo, o que é essa reabilitação. Tá. Vamos lá. Ótimo. Primeiro eu queria agradecer o convite, é sempre bom estar na PUC, né? E a fisioterapia realmente nessa área está em ascensão agora, é uma área nova, né? E a gente atua principalmente em continência anal, que é a perda de fezes e perda de flatos também, a constipação intestinal e síndromes dolorosas perineais, principalmente o anismo, a proctalgia fugaz, que são, na verdade, dores e espasmos relacionados à parte do ânus. E, bom, deixa eu até dizer que eu estou muito feliz que você está aqui, né, da gente ter ex-alunos assim tão bem no mercado. E daí, sabe o que eu queria, Débora, que você explicasse um pouquinho de cada uma dessas patologias, porque provavelmente as pessoas não sabem, né, o que é o anismo, tentar dar uma explicada mais a fundo de cada uma dessas patologias. Pode ser? Pode, tá ótimo. A incontinência fecal, na verdade, é só a perda de fezes. Então, a gente precisa ter a continência fecal, né? Saber postergar, na verdade, a vontade de ir ao banheiro. Quando a pessoa tem incontinência de fezes, é que ela não consegue postergar isso, ela perde na roupa, né? E isso pode ser em pequena ou grande quantidade e relacionada ou não à urgência. Pode ser uma coisa passiva também. Tá? Ela pode só perceber depois quando ela vai se trocar, por exemplo. Isso, sim. E independente da quantidade, se tem, por exemplo, só um borrãozinho, ela já é considerado incontinência fecal? Já é considerada incontinência fecal. Tá. Qualquer tipo de perda. E tem um público aí, alvo, assim? Tem uma prevalência? Como que é isso? Tem alguns fatores de risco em que a prevalência é maior, né? Então, pacientes que tiveram lesão pós-parto, então lesão obstétrica, tá? Pacientes que ficaram por muito tempo constipados, outros tipos de lesão relacionada após cirurgia, todas relacionadas à parte anal, tá? Ou de cólon, né? De intestino grosso. Basicamente isso. Então, alguma lesão ou constipação por muito tempo. Mas nas mulheres, por relação ao parto, aí ou não? Olha, tem na prevalência é quase equivalente. Quase equivalente. Tá. E daí, se então da continência fecal, a incontinência de flatos, que seria a perda de gases. A perda de gases, isso. É difícil diagnosticar a perda de gases porque é difícil saber, ter esse parâmetro, a pessoa saber se ela queria ou não segurar e tal. Mas normalmente elas vêm juntas. E é mais com a idade que isso acontece, ou não? É pior nos idosos, né? A prevalência é mais alta até em instituições de idosos. E até pela fisiologia mesmo, né? Sim, sim. É maior em idosos. E daí você falou também do anismo. O que seria o anismo? Isso, a gente tem alguns tipos de dor e espasmos relacionadas ao ânus, né? O anismo ele é uma forma um pouco mais grave da contenção paradoxal, por exemplo, que é a dificuldade de evacuar. Você vai ao banheiro, pode fazer a maior força do mundo, mas não consegue com que saiam as fezes, né? Não relaxa. E não relaxa na hora de evacuar. Então, o conteúdo quer sair, a pessoa está contraindo, na verdade. Tá. Ou dor proctalgia fugaz, que é uma dor que normalmente vem mais na parte da tarde. Também é uma dor em região de ânus, que vem com espasmo.
Tá. E pelas causas, o tratamento acaba sendo bem multiprofissional, né? Porque se tem fenômenos aí mais de alimentação, né? Então, tanto o médico quanto o nutricionista. E aí, aonde que a fisioterapia, como que ela começou? Eu queria mais entender, assim, por que ela foi para esse caminho. Tá. Então, na verdade, os médicos acho que perceberam em algum momento que até para incontinência urinária, que já é uma coisa que os médicos conhecem bastante, que o assoalho pélvico ele precisa ser tratado, precisa ser visto, né? Hoje em dia os médicos sabem bastante disso, que não importa se você tenha uma conduta cirúrgica, você precisa depois no pós ter aquele assoalho íntegro para que a continência aconteça. Então eles estão vendo e crescendo a área da fisioterapia nessa parte de continência e não ficou só na urinária. Agora eles percebem que nas fezes a gente precisa também dessa atuação. E não só isso, na constipação eles perceberam também que a musculatura precisa de relaxamento, não só quanto ao fortalecimento. E aí a fisioterapia também entra como convencional, como padrão ouro até. Legal. Ela é considerada padrão ouro hoje em dia no tratamento? O biofeedback, sim. Os exercícios ainda não. Tá, que bom. Os exercícios precisa de globais, mais estudos, né? Precisa de mais estudos, mas o biofeedback é padrão ouro, por exemplo, para constipação, para incontinência. Tá, explica um pouquinho então para o pessoal de casa, quem nunca ouviu falar, o que é biofeedback? Biofeedback é um aparelho que a gente tem para ajudar na reabilitação anal, né? Não só anal, mas também de todo o períneo. E ele pode ser pressórico ou pode ser por atividade elétrica da musculatura. E aí a gente pode usar o manométrico, que é esse de pressão, a gente coloca uma sonda no paciente, pede para ele contrair e relaxar, e aí ele tem no computador ou no aparelhinho mesmo um indício de que ele está contraindo. Pode ser uma luz, pode ser um desenho, pode ser um gráfico, tá? E também por atividade elétrica, eletromiográfica, né? Que também pode ser por uma sonda, que pode ser introduzida ou superficial também, e que dá pra gente atividade dessa musculatura também no computador. E aí pode ser por gráficos, desenhos também. Então, só para eu entender, assim, então ajuda ele a saber quando ele está contraindo e quando ele relaxou, porque é importante as duas coisas dependendo de cada E é importante para a nossa avaliação também, ver se aquele esfíncter é hipotônico ou não, se é hipertônico. Entender como que está aquela musculatura e por que está acontecendo os sintomas. Então ele pode ser usado tanto para um diagnóstico como para o tratamento. Como para o tratamento, né? isso. E daí nesses casos, por exemplo, o dianismo, de proctalgia fugaz, ele deve ser bem indicado, né? Ele é bem indicado. Ele é bem indicado porque a gente pode saber o que está acontecendo mesmo com aquele paciente, em que momento que acontecem os espasmos. Muitos pacientes entram em contato com a sonda, por exemplo, e já geram o espasmo antes. Então, dá pra gente ter uma noção do que está acontecendo com o assoalho pélvico daquele paciente. E daí você deve estar pensando também, né? E aí, tá? Viu que tá tenso. Que técnicas, tudo bem, vai usar o biofeedback, né? Para ele ensinar esse paciente a relaxar. Ele olha na tela e consegue relaxar. Faz exercício. E tem algo manual, algo de eletroestimulação que vocês também usam? Eletroestimulação também é um recurso que a gente usa, mas depende muito da causa da disfunção anorretal que está acontecendo com aquele paciente, né? Então, a gente avaliando, vendo o que está acontecendo, se é uma sensibilidade que está diminuída devido à cirurgia, a gente tem que trabalhar a sensibilidade com a eletroestimulação, ou é um paciente que não sabe como que é essa função evacuatória, está acontecendo uma dissinergia ali, o balonete, que é uma outra técnica interessante para a gente ensinar esse paciente a expulsar. Então, ele tem que saber também relaxar na hora certa, né? Então, o bio dá para ver se ele consegue ou não relaxar, e o balonete é interessante que na hora certa ele tem que saber relaxar e a gente consegue simular a função com o balonete. O balonete introduz um balãozinho na região anal e ele tem que expulsar. Que expulsar, isso. A gente pode usar com água ou só com ar. E vocês fazem algum tipo de tratamento, uma vez que você sabe que em algumas cirurgias vai ter algum acometimento dessa região? A fisio está entrando na parte pré-operatória também ou ainda isso ainda está engatinhando?
Eu acho que depende muito da instituição, mas nas instituições que eu passo, os médicos cada vez mais têm mandados para nós no pré e no pós-operatório. Que legal. E no pré seria mais ou menos para eles já entenderem que essa musculatura treinar e para o pós-operatório ser melhor? Qual que é o objetivo? Isso, é esse o objetivo, mas também pacientes que colocam colostomia ou ileostomia, que é uma bolsinha, que o conteúdo fecal vai ficar naquela bolsinha por determinado tempo e depois vai retornar à condição normal, por exemplo, o médico manda pra gente potencializar aquela função e que ele não perca essa função quando retornar à fisiologia normal. Então esse trabalho é todo no hospital em si. No hospital a gente tem ou mesmo quando ele for para casa também em alta, mesmo com essa bolsinha, o fisio continua. Isso, ele retorna ao ambulatório e a gente continua treinando. Legal. Até o retorno. E daí você tem, então, muito paciente, provavelmente essa sua área, que vem de cirurgias, né? Quais são as cirurgias mais comuns que você acaba encontrando? A gente pega bastante paciente de prolapso retal e retocele, que é a queda do intestino ou da parede do reto. Esses pacientes podem vir pré ou pós-operatório. Ou pacientes muito idosos, que têm o prolapso e o médico não quer atuar com cirurgia e aí manda para a físio. Ou cirurgia de hemorroidectomia, que teve alguma lesão sensitiva ali na região e conduziu com perda depois. Aí vem pra gente também. Tumor também? Tumor de reto e que está incluso depois a ileostomia, colostomia, que pode estar envolvida a doença de Crohn e outras doenças genéticas, etc. Tem bastante, é diferente, né? Sim, acho uma que área deve ter... bem diferente. E esses pacientes perdem a sensibilidade também da região, assim, após essa cirurgia, ou é só a contração? Como que é essa parte sensitiva mesmo? Não, eles perdem também a sensibilidade. Tanto superficial quanto profunda, vai depender, né? A gente sabe que o bisturi, por exemplo, ele afeta toda a região, às vezes, que o médico está operando ali, e pode acontecer. Não vai ser uma coisa assim extraordinária, mas que vai influenciar na nossa contração, já que o músculo precisa Não, era exatamente isso que eu estava pensando, porque vai influenciar no trabalho da contração. E a fisioterapia provavelmente acelera esse processo de recuperação, né? Muito, acelera muito, tem resultados muito bons. O que tem de pesquisa encaminhando aí nessa área? Como que tá isso, já que você tá nessa área? A coloproctologia é uma área nova e a gente tem, em comparação à incontinência urinária, uroginecologia, a gente tem menos pesquisas, né? Mas é uma área que vem em crescimento. Em biofeedback, por exemplo, que é a técnica padrão ouro que eu estava falando, é onde a gente mais tem pesquisas hoje em dia. Mais técnicas como balonete, a eletroestimulação, até para constipação, também vem crescendo atualmente. E conta pra gente da sua pesquisa que você está fazendo. Ela pode falar? Claro. Não tem problema? Não pode tem divulgar problema. antes da publicação? Pode. Então, lá no Hospital das Clínicas, a gente tem feito pesquisa com incontinentes fecais, né? A gente já tinha o indício em incontinentes urinários de que esses pacientes tinham uma instabilidade postural maior, já que a sinergia de tronco tem tudo a ver com a continência, né? Então, eles têm essa instabilidade postural maior e tem também alterações respiratórias. A gente tem estudos na incontinência urinária. E a nossa abordagem caminhava muito para essa coisa de trabalhar com a sinergia, de trabalhar com o assoalho pélvico junto e não só ele isolado. Então, a gente queria saber se isso era verdade, se esses pacientes tinham mesmo maior instabilidade postural, maior propensão a quedas e alguma alteração respiratória. Então, a gente está pesquisando isso, usando plataforma de força, vendo se eles têm alguma alteração mesmo de controle e manovacuômetro para respiração, para força respiratória, né?
Entendi, porque esses pacientes normalmente, como você até falou que eles são mais institucionalizados, tudo, eles já têm uma tendência maior a isso mesmo. Exatamente. E a sua ideia é tentar ver a correlação. A correlação, exatamente. Interessante, bem interessante. Entre E você tem fatores. pacientes só aí, você tem alguma faixa etária nos seus fatores de inclusão e exclusão A gente específica acabou ou ainda não? não separando isso, porque a gente colocou junto caracterizar o perfil da instituição. Ah, Então a gente não separou isso ainda, provavelmente na análise a gente separe, né, as idades, mas não porque a gente quis também caracterizar a população, Ver todo mundo. ver Tá. sintomas urinários relacionados. Você Então vai é uma nas pesquisa bem instituições. grande. Não, a gente está trabalhando com pacientes do Hospital das Clínicas. Todos os pacientes que têm incontinência fecal, vindo de todas as clínicas, eles passam. E inclusive pra gente. criança também tá dentro Não, desse... desculpa, a partir de 18 anos. Tá. Porque daí Adultos, tem um né? processo de envelhecimento, né? Acho que vocês vão ter que depois Sim. estratificar, né? Sim. Mas é uma área nova que vai trazer coisas novas, então a gente quis Lógico, super ver o interessante. que Entender esse essa paciente- população, a gente- né? Isso, exatamente. Tem até uma fisioterapeuta que trabalha junto comigo nessa pesquisa, a Catarina, que ela tem visto também a parte vestibular, que é a parte dela. Então, se esses pacientes têm estabilidade postural, será que eles não têm alguma alteração vestibular? E ela está vendo isso junto com a gente. Então, é uma pesquisa bem grande, com vários braços. Porque tem uma... Você conhece a Rita Pavione, lá da USP? Eu acho que não. Ela estuda enurese, né? E ela viu na pesquisa dela as alterações posturais relacionadas à disfunção pélvica, mas mais voltada à enurese, ao xixi na cama. Mas se a gente for pensar, mais ou menos tem uma lógica parecida, né? Vocês têm uma abordagem parecida, né? Dessa da avaliação da estabilidade ou não? A gente tem na instituição a gente tem uma abordagem visando isso. Então a gente sabe que essas sinergias são importantes, a gente nunca pega só assoalho pélvico para tratar. A gente analisa a função de perda, de continência, analisa toda a fisiologia do constipado para atuar em todo o corpo, não só assoalho pélvico. Só para entender, então a implicação clínica também é trabalhar essa parte de equilíbrio, de postura para esse paciente. Olha, algo totalmente, a gente sempre pensa, obviamente, em tratar o paciente globalmente, tudo, mas é algo bem importante mesmo da gente pensar como essas coisas se conversam, né? Porque senão a gente fica pensando muito só na ortopedia e separa tudo, né, o corpo. E o corpo não dá para separar. Exatamente. Aí a gente quis avaliar isso e quem sabe futuramente a gente prove isso numa intervenção. Não, muito bom. Porque tem isso, né? O ortopedista, o que trata joelho, ele só vê joelho. Sim. Você poderia só olhar a coluna, por exemplo, colunas tortas, né? E da nossa área a gente tende a ficar focado só na pelve. Só que a pelve, se a gente for pensar, eu sou apaixonada pela pelve, vocês sabem, né? E ela conecta tudo. Então, tá como é que você vai centro. tratar isso isolado? Né? Então, isso é muito bacana, isso que vocês estão fazendo, de tentar integrar tudo, né? Muito legal. E você está convencendo todo mundo lá disso? Você acha? Lá mais ou menos que nós Já somos tem convencidas. Agora é convencer o mundo, né? Sim. As pessoas. E como que chega esses pacientes para você na sua clínica, assim? Porque fico pensando que são pacientes mais específicos mesmo, né? Então, assim, são os médicos, eles que têm, ou também chega o paciente que já descobriu, não sei, fico imaginando como que ele chega. Olha, tem várias vias de se chegar, assim. Tem pacientes que passam até no médico, mas o médico não conhece ainda essa área, mas ele joga na internet, por exemplo, e vê que nós atuamos e vem e pergunta. A maioria é assim, vai procurar na internet? Ou vem por uma indicação até de outra fisio ou do médico ou pela internet. Ai, que bom. Nosso programa é para poder informar a população de que a fisio pode te ajudar também. Inclusive os médicos, né? Claro. Os médicos que são mais ligados à instituição de pesquisa, eles conhecem muito mais essa área. Alguns outros médicos que ficam mais na clínica, eles ainda estão conhecendo isso. Então é muito legal, porque esse paciente que vem, que viu na internet, ele vem, a gente trata e depois manda o relatório para o médico e ele já conhece a nossa área e manda outros pacientes depois.
Sim. A importância dos congressos serem mais multidisciplinares, né? Para o físio mostrar para o médico, para a gente aprender com eles. E não Sou só o sempre a médico, favor a disso. nutricionista, a psicóloga, elas enviam pacientes Claro. pra gente também. O paciente coloproctológico, ele, assim, é um paciente que dá para Sim. atender em várias áreas. A nutricionista vai ajudar o médico, a psicóloga, a fisioterapia, então tem que ser uma equipe integrada. Eles devem ter um componente emocional bem complicado, né? Porque perder fezes não é algo agradável, né? Isso, tanto a constipação quanto a incontinência, eles têm fatores emocionais, assim, e um déficit na qualidade de vida muito grande. Um pela perda e o constipado, se for um constipado leve, tudo bem, mas o constipado grave, ele tem uma interferência na vida dele muito grande. De que jeito, assim? O que a constipação traz de perda de qualidade de vida, assim? Tá, se for uma constipação leve, só um incômodo mesmo de não ir ao banheiro e tem incômodos abdominais e tal. Mas se for um constipado grave que fica 10 dias sem ir ao banheiro, precisa utilizar laxante, tem que saber o dia que vai usar o laxante, porque vai vir a diarreia depois. Então ele tem que adaptar toda a vida dele ao redor disso, de saber o dia que vai usar, que não vai usar. Tem pacientes que têm até que fazer lavagem hospitalar, então é ruim isso, né, para a qualidade de vida dele. Sim. E a constipação acaba levando à incontinência fecal, não é? Incontinência fecal, porque na verdade a gente tem um armazenamento de fezes, né, e aí receptores de distensão, como na bexiga também. Sim. E aí a gente precisa dessa percepção de distensão. Se a gente fica se acomodando com muito volume, a gente perde esse time, esse reflexo. E a constipação também, esses pacientes usam muita força, né, para evacuar. Então a gente enfraquece o assoalho, perde os reflexos e aí depois da menopausa, com o envelhecimento, acaba indo para a incontinência fecal. Eu estava aqui pensando, né? Tem algum fator, assim, fora esses cirúrgicos, enfim, assim, de componentes de estilo de vida, alguma coisa que a gente... Tô aqui pensando como prevenir, né? Existe alguma coisa assim que você... A incontinência, a constipação? Os dois, talvez. Na verdade, a alimentação é importante, né? Porque a gente sabe que no incontinente, pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais também têm uma tendência maior a ter perda. Né? Então, a alimentação é muito importante, por isso a gente trabalha junto com a nutricionista. E não só na incontinência, mas na constipação é importante também. Na constipação a gente sabe que quanto mais exercícios, mais mobilização você tem no seu dia a dia, menor risco de ter a constipação. Então, fatores ambientais, né, também. E hábito evacuatório. Hábito evacuatório e alimentar são os principais. Tem duas coisas que saem, quem acompanha Facebook, essas coisas que saíram do banquinho. Ah, tá. Você já viu? viu? Eu já vi. A mudar a posição de ir ao banheiro, né? Eu isso. já vi. E é verdade? E aí, que E é verdade, É. A gente aumenta a angulação ali entre a saída, né, entre o ânus e o reto e consegue ter um relaxamento melhor da musculatura. Porque eles associam como a gente fazia as nossas fezes antigamente. De cócoras. né? Porque a angulação era bem maior de cócoras. Sim, Então a gente tem que se adaptar ao novo. A gente ao já não novo, tem né? mais mobilidade, flexibilidade. Eu também A não gente se tem. ficar de cócoras só com guindaste. Não levanta mais, a gente tem que pensar que... Então a gente adapta aquela postura de antigamente ao vaso sanitário que a Legal. gente tem hoje. E qual que era a outra? E a outra é que tem gente, agora não mais, mas daí mudou para o celular, porque tinha gente que lia o jornal, o jornal era o laxante, né? Tá. Ia ao banheiro, lá pro trono e ficava lendo o jornal. E ficava muito tempo sentada naquela posição, sentado. Hoje em dia não é o jornal, mas o pessoal fica mesmo, no né? celular, Nossa, claro. você vê, o pessoal não sai do banheiro, tá lá no celular. Isso é um hábito ruim? Isso é um hábito ruim. A gente fala que você tem que dar atenção para a evacuação. É uma coisa que acontece naturalmente, mas quando você não tem, incomoda, né? E você poder evacuar é uma informação que você manda para o cérebro. Olha, agora eu posso evacuar e tenho que relaxar e tenho que ter toda uma fisiologia em torno da evacuação. Se você ficar lá 1 hora lendo o jornal, que não é o foco do momento, dificulta.
Acho que tudo que a gente faz, a gente vai meio que desconectando do corpo da gente, né? São várias situações que, na hora de comer, tem gente que come vendo aplicativo. Claro. Criança, já vi criança pequena que o pai, na hora de dar comida, põe lá o iPad para a criança comer. Isso é importante para a constipação, comer direito. Claro. Melhora a motilidade. Tem alguma relação, porque assim, com incontinência urinária, a gente já leu alguma coisa com o esporte de alto rendimento, levantamento de peso. Tem relação com a parte fecal também? Porque, né, também quando você falou de sair no Facebook, saiu lá do CrossFit, das mulheres, que pode aumentar a incontinência em alto rendimento. Existe também esse risco? Existe. Que a gente falou, você falou para fazer exercício, mas Isso. e quem faz demais? Existe por conta do aumento de pressão intraabdominal, né? Esses esportes têm aumento muito grande de pressão intraabdominal e eles não têm um treinamento adequado para realizar essa manutenção adequadamente de pressão com o abdômen, por exemplo, e não sabe fazer isso com a sinergia de assoalho pélvico. Isso é importante para a continência tanto fecal quanto urinária. É o mesmo compartimento ali, né? Claro. É que o esfíncter anal é mais forte, né? Então O acho que esfíncter demora anal mais. é mais forte e a gente, na continência fecal, a gente precisa muito mais do esfíncter interno, que não é voluntário, né, que a musculatura lisa. Então, mas a gente precisa do externo também. Sim, vai precisar pesquisar sobre isso no decorrer do tempo pra gente saber, mas... Exatamente. Eu acho que tem muita coisa nessa área nova que vai surgir, né? Sim, Assim sim. como antigamente incontinência urinária era um assunto que não se Recente, falava. né? Agora já tem muita coisa. E eu acho que é o caminho da coloproctologia. Até nas redes sociais, quando as perdas, né, urinárias relacionadas ao esforço Sim. começaram a surgir quando os atletas na televisão apareciam. Exatamente. Que tinham coragem de sair para falar, né? Porque não é um assunto também agradável, né? Eu vou Não, contar que até a prevalência é difícil nas pesquisas por conta disso. Os pacientes têm vergonha de relatar até claro. para o médico. É É mais subrelatado, fácil, né? É mais fácil é onde subrelatado. você, no meio de... E a dos constipação não é hospitais. relatada porque é normal, as pessoas acham normal ter intestino preso. Então, E não é, né? É não importante é deixar essa normal. mensagem. Tem pessoas que não sabem que são constipadas. Débora, nós estamos acabando o nosso tempo. Queria que você mandasse um recado aí para quem ou quer seguir sua área, o que ele tem que fazer. Se tem cursos, curso, o que qual que é o você caminho? indica, qual é o caminho. Então tá bom. Minha área, ela tem, nós hoje em dia temos pós, né, relacionados à saúde da mulher, então no Hospital das Clínicas, na Santa Casa, na Unifesp também, todas essas pós abordam esse tema, coloproctologia, e sempre tem os cursos à parte também de coloprocto, que é só pesquisar e tem pessoas importantes, interessantes, que trazem coisas novas pra gente que é interessante pesquisar. Nós agradecemos muito a sua presença no programa, Débora, nossa ex-aluna, muito bem no mercado, uma alegria para nós ter você aqui. Eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui, sigam o nosso programa nas redes sociais, Facebook e Instagram e até o próximo programa.